Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Antes de eu passar aqui a grade direta da nossa quinta-feira, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa terça-feira. Na terça, a gente havia trabalhado uma grade aí de 3 jogos, onde a princípio a gente ficou em 3 não, né? Em 4 jogos, perdão, onde a princípio a gente ficou aí com 3 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos dar uma olhada como foi. Os dois primeiros jogos foram na Série A da Itália. O primeiro, jogo do Pisa contra o Como. Trabalhamos com o Como na chance dupla. Nosso bilhete bateu. Segundo jogo foi o Lecce contra a Roma, onde trabalhamos com a Roma na chance dupla. O bilhete também bateu. O terceiro green foi na Premier League na Inglaterra. No jogo do West Ham contra o Norwich, trabalhamos para sair mais de primeira partida. O bilhete bateu. E para fechar o dia, o resto do dia foi aqui na Copa da Liga em Portugal, onde o Sport enfrentou o Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães conseguiu virar a partida já no finalzinho, ainda chegou a empatar e posteriormente depois fez o 2-1. Nosso bilhete quebrou nesse jogo aqui. Então, para resumir, a gente ficou com... Eram 4 jogos, onde ficamos com 3 greens e um red pelo meio do caminho. Então, vamos dar sequência. Espera aí que a quarta-feira seja sendo uma quarta-feira de vitórias. Vamos pular direto para a nossa quinta-feira. O que eu separei para quinta? Uma grade com apenas 4 jogos, mas ao meu ver são jogos de valor para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada. Primeiro jogo é lá na Arábia Saudita, às 2h30 da tarde. Jogo do Al-Nahr enfrentando o Al-Qadisiyah. As duas equipes aí são segunda e quinta colocada, respectivamente. Momento do Al-Nahr, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E eu tenho o Al-Qadisiyah que nos últimos 5 vem de 2 empates, com um resolvido após a prorrogação, uma derrota e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico recente aqui de 3 vitórias do Al-Qadisiyah e 2 históricos aí com vitória do Al-Nahr. O que eu vou buscar nessa partida? Mercado aqui de gols, porém ambas, dá uma olhada. Pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, comprei essa linha de ambas as equipes marcam em 3. Nos últimos 5 jogos do Al-Qadisiyah, cumpriu essa linha aí de ambas em 1, 2, 3 em 3 jogos. E nos últimos 5 jogos do Al-Nahr, essa linha de ambas aí também cumpriu em 4. Então eu vou deixar como bilhete para essa partida. Ambas as equipes marcam, vai estar pagando por uma base aí de 1,45 ao bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Supercopa da França, às 3 horas da tarde. Jogo do Paris Saint-Germain, o PSG enfrentando o Olympique de Marseille. Nos últimos 5 jogos do PSG, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E eu tenho o Olympique que nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória aqui mais recente do Olympique de Marseille e 4 vitórias do PSG. O que eu vou buscar nessa partida? Uma chance dupla a favor do PSG. Vai estar pagando uma odd aí. Deixa eu esticar aqui para a gente dar uma olhada junto. Por uma base de 1,16, eu estou deixando o PSG na chance dupla como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Supercopa da Espanha, às 4 horas da tarde. Separei o jogo do Atlético de Madrid enfrentando o Real Madrid. Vamos para o momento. O Atlético, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 4 vitórias e um empate. E eu tenho o Real Madrid, que nos últimos 5 vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho aqui um empate. Um não, né? Na verdade são 3 empates, sendo que um resolvido após as penalidades. E tenho 2 vitórias aqui do Real Madrid. O que eu vou buscar nessa partida? Eu vou buscar aqui mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Real Madrid, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Atlético de Madrid, mais de gol e meio aí também em todos. Bilhete vai estar pagando por uma certa forma aí, esmagado. É claro, a nossa recomendação, se quiser pegar um bilhete melhor, leva o jogo para ao vivo. Eu vou buscar mais de gol e meio na partida, vai estar pagando aí por uma base de 1,23. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a Premier League na Inglaterra, às 5 horas da tarde. Jogo do Arsenal enfrentando o Liverpool. No momento, as duas equipes são primeira e quarta colocada, respectivamente. Momento do Arsenal, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. E eu tenho o Liverpool, que nos últimos 5 vem de 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho aqui 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Liverpool e uma vitória do Arsenal. O que eu vou buscar nessa partida? O Arsenal está jogando em casa aí com apoio de sua torcida dentro dos seus domínios.
chance dupla no Arsenal. Vai estar pagando por uma base aí de 1,17. Eu vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa quinta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quinta-feira de vitórias aí, não só nossa após, mas todos os nossos projetos. Mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.